Então, Isso. só que tem mais de 90 citações sobre Jesus no Alcorão. E aí ele é um profeta. É um profeta. Só que tem uma, a Sura de Maria, é o único nome de a única mulher que tem no Alcorão é o nome de Maria. Ela tem uma Sura, que é como se fosse um livro. Na Sura 19, versos 19, diz que Jesus não tinha pecado. Só ele. Entendeu? É mesmo? Cara, então tem uma abertura ali. Tem. Então, ali é uma porta. E muçulmano, meus amigos muçulmanos podem falar o que é. Está escrito. Que Jesus não tinha pecado. E o único. Ok. Aí o cara fala, não, mas os profetas não têm pecado. Eu pergunto pro meu amigo muçulmano, quem foi o primeiro profeta? Eles vão dizer Adão. E como é que o pecado entrou no mundo segundo a percepção da ramatologia do Islã? Adão. Então como é que... O primeiro profeta já era pecador, pô? Sim. Jesus não. Sim. Jesus não. Como é que é a estrutura de salvação no Islã? Salvação pelas obras. Por obras. Você tem que cumprir os 5 pilares. Fazer a declaração de fé, lembra declarar? Que somente um Deus e Maomé é o profeta, o último profeta, né? Fazer o jejum todos os meses, todo ano, né? Do mês do Ramadã, as orações, as esmolas, dar então, esmolas. Aquelas 5 orações por dia. 5 orações por dia e a Meca. E a Meca uma vez na vida. Porque na soteriologia deles tem um anjo, né? Que escreve as boas obras e o outro anjo que escreve as más obras. E no final, Allah vai pesar isso na balança. Mas o louco é que você pergunta para qualquer muçulmano, cara, você tem certeza que você vai ser salvo? Você está fazendo os 5 pilares. Ele vai dizer, Inshallah. Inshallah, literalmente, significa se Deus quiser. Ele não sabe. E aí a gente fala, cara, eu tenho certeza. Jesus disse isso. Então, era isso que eu fazia, cara. Muito bom. Eu falei pra galera lá, não tem receita de bolo, velho. Eles precisam. Ô Douglas, 83% do mundo muçulmano nunca teve um contato com um discípulo de Jesus. 83%. Hoje eles são mais de 1 bilhão. 1,7 bilhão. Cara, eles não sabem. O que eles ouvem falar de cristão, de Jesus, é as coisas erradas que chegam lá na televisão. Mas de um crente vivendo lá, brilhando, cara, isso é poderoso, meu irmão. Eles precisam disso. Muito bom, muito bom. Tô muito empolgado com o que o senhor está fazendo e preparando mais trabalhadores, levantando mais pessoas cheios do Espírito Santo. Tem um autor, não sei se você já leu alguma coisa, já ouviu falar, um autor chamado Alan Hirsch. Não. E não, tem um livro dele, que eu não sei nem se é um termo, eu acredito que não seja um termo dele, mas um termo missional, que ele fala sobre uma igreja missional encarnacional. Eu conheço o que é exatamente isso que você está falando, né? Que significa fazer missão encarnando o público que o Senhor chamou você para alcançar, né? Então, e aí ele usa muito Jesus, né? Ele fala, Jesus poderia ter vindo numa nuvem, brilhando e falar, vim salvar vocês. Mas Jesus decide salvar a gente se tornando um de nós. E aí ele fala muito sobre isso, de você encarnar a cultura que você quer alcançar para que você possa olhar no olho dela e não de cima, né? Porque sempre parece, seus pobres marroquinos, viemos aqui salvar vocês. Entendeu? E não, somos os caras, somos superiores, né? Vocês precisam da gente. E na verdade é você encarnar e amar e conhecer. Servir. E é o que você está falando, você conheceu o Alcorão. E a partir do texto dele, começar a falar de Jesus para ele, né? Isso é muito poderoso. Eu estava indo à aula de análise do Alcorão, né, cara? De ponta a ponta, né? É mesmo. Eu me debrucei para estudar esse livro mesmo, cara. E tem sido uma ferramenta para usar. Mas quando você falava essa encarnação aí, a lição de número 9 no Perspectivas fala de encarnar, né? O ministério encarnacional de Jesus, que é o nosso modelo. Sim, Jesus missionário. é o nosso modelo. Paulo, cara, fera, mas Jesus superou. Jesus, né? Então, cara, de realmente você, na lição 9, a gente fala desse missionário. Primeiro, muito bom. Ele chega como um aprendiz, não como um professor. Ok. Que você falou.
Lição 9. Você chega como um aprendiz. Segundo, você chega como um contador de histórias, não um doutrinador. Ok. Você conta as histórias de Jesus. Que é o que Jesus fazia. Brilhantes, né? E terceiro, ele usa a palavra assim, não de um empresário que faz negócio, mas de um vendedor, porque um vendedor troca, né? Assim, então é trocar experiências de fé com outras pessoas. Então, todo cristão, e o missionário também, ele tem que espírito aprendiz, porque Jesus foi assim, cara. Ok. Sendo o Deus, ele foi aprendiz. Ele teve que aprender uma língua. Jesus não foi criancinha falando hebraico já. Alguém ensinou hebraico para ele, né? Aramaico. Isso é loucura, né? Você pensar nisso. Cara, a palavra, né? A palavra... Aprendendo a falar. Exatamente. E Jesus fez isso. E Jesus foi o contador de história. As parábolas de Jesus que... 66% da Bíblia é narrativa, né? Cara, e Jesus não veio lá pra só... Cara, ele veio realmente pra mostrar essa troca, né? O que eles estavam fazendo, que era realmente equivocado, mas aquilo que ele podia trazer que é a verdade. Hoje você está em Curitiba e lá onde é a sede, a base lá do Perspectivas. Isso. O que é o Perspectivas, para o pessoal entender? Cara, o Perspectivas é um movimento de mobilização missionária que está em 40 países, há 15 anos aqui no Brasil. E a nossa paixão... Iniciou onde? Nos Estados Unidos. Tá. Em 1974, o Dr. Ralph Winter foi para Lausanne. E lá em Lausanne, os caras lá falando e celebrando que o evangelho tinha chegado em todos os países. O Dr. Ralph Winter chegou lá, e ele não era conhecido, mas ele foi um pregador, foi convidado. E ele disse assim: sim, o evangelho chegou em todos os países, mas não chegou em todos os povos. Ok. Ali ele começa a fazer uma diferenciação entre países e povos, etnias, grupos. E ali, então, ele falou: eu preciso despertar a igreja para entender esse propósito global de Deus de alcançar todos os povos. Gênesis 12. A bênção de Abraão. Primeiro missionário é Abraão. E a gente entende que a promessa que Deus faz para as nações ali, a bênção, é Jesus, por meio de Abraão, né? Por meio de Abraão. E então ele começou em 1974, vamos celebrar 50 anos agora, global, para despertar. E o Dr. Ralph Winter falou: cara, como é que nós vamos despertar, mobilizar a igreja? Ele falou assim: a gente precisa de uma reflexão sobre a missão de Deus. Tá. E aí ele voltou para a escritura e voltou para a questão da história e a questão cultural, porque o Perspectivas, um curso hoje com 4 perspectivas, e ele começou a mobilizar pessoas através de um entendimento sobre a missão de Deus, sobre a glória de Deus e sobre os povos não alcançados. E por que chama Perspectivas? Por causa de ver um mundo de perspectivas diferentes, de ver a missão numa perspectiva bíblica, uma perspectiva cultural, uma perspectiva histórica e uma perspectiva estratégica. Tá. Então as pessoas confundem, acham que a gente é um curso. A gente não é um curso. A gente usa um curso. Tá. É uma das ferramentas exatamente, do movimento todo. Para despertar os cristãos. Porque a gente entende, Douglas, que a missão é um privilégio, como eu disse pra você, e não é pra um grupinho. Não é pra uma elite. É pra todo mundo, cara. Não tô dizendo com isso que todo mundo tem que ir. Não tem que ir, você imagina se todo mundo for, né? Então, mas eu tô dizendo que todo cristão tem o privilégio de participar da missão de Deus, de modo diferente. Então, o movimento Perspectivas quer despertar a igreja brasileira para realmente cada cristão. Não é para vir para missões. Cara, a gente não tá falando de missões aqui. A gente tá falando do propósito global de Deus. De levar o nome do seu filho para ser conhecido, adorado e amado em todos os povos da terra. Cumprindo a visão que ele deu para João. A missão já mostrou que tá terminada. Sim. Porque é ele que tá fazendo. E ele tá dando o privilégio para mim, para você... E para toda essa galera aí que fala assim: mas cara, é você.
Se é de Jesus, é você. Agora, o Perspectivas quer te ajudar a entender qual é o seu papel, que talvez é diferente do meu. Isso. Então, Perspectivas, ele é serva das igrejas, quer ajudar as igrejas.